Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Seu AB1 está chegando nessa sexta-feira. Que coisa boa, pintou o fim de semana. Então, um ótimo fim de semana para você. Hoje é dia 16 de janeiro e vamos às informações. Ao vivo com a gente nessa edição tem Fábio Gomes, Gessé Ascioli, Joel Almeida e Leonardo Costa. Fábio vai dizer quais são os destaques de hoje no nosso portal. Fábio, bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1 de sexta-feira. Um dos destaques de hoje é uma atualização naquelas investigações sobre a morte do menino de 4 anos que tinha síndrome de Down aqui em Caruaru. A gente acompanhou que o padrasto dele foi preso, e acusado, suspeito, na verdade, de ser o autor do crime, dele ter matado essa criança com agressões e também ter cometido abuso sexual. E a gente tem uma atualização porque a mãe dessa criança foi presa pela Polícia Civil ontem. Daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes e também falando o que disse o delegado desse caso, Almir. Muito bem, Fábio. Gessé vai trazer informações sobre o Pix. Por quê? Porque surgiram notícias mentirosas sobre um suposto monitoramento da Receita Federal em relação a essa forma de transação financeira, ou seja, é a nossa luta contra as fake news. Não é isso, Gessé? Bom dia para você. É isso, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Sempre saem essas notícias mentirosas relacionadas às transações via Pix. A gente sabe que a modalidade Pix é uma modalidade de transferência gratuita e muito ágil para as pessoas que utilizam, mas a gente vai trazer detalhes daqui a pouco com a ajuda de um profissional, inclusive, para a gente ficar atento e não cair nem em golpes, nem através dessas informações falsas. Fica ligado. Tá certo, Gessé. Joel vai falar sobre um assunto que interessa muito ao trabalhador que está ali, prestes a encerrar a carreira. Nós vamos falar sobre como dar entrada na aposentadoria. Bom dia, Joel. Bom dia, Almir. Um ótimo dia para você que está conosco aqui no AB1. Olha só, o INSS tem mais de 21 milhões de aposentados até 2025. Esse número deve aumentar ainda mais agora em 2026 com novos pedidos. Muita gente fica ansiosa, é claro, para solicitar a aposentadoria, um benefício muito importante, para dar continuidade à vida agora mais tranquila, com outros compromissos. Mas você sabia que existe a possibilidade de solicitar essa aposentadoria sem sair de casa? Daqui a pouco eu vou estar aqui com um advogado que vai explicar quais são os trâmites. É importante saber também os critérios básicos para cada tipo de aposentadoria antes de fazer esse agendamento. Esse é um dos assuntos, claro que a gente quer que você participe dessa conversa, então fique juntinho da gente. O AB1 está começando agora e só termina de 1h da tarde para todo mundo ficar bem informado, não é isso, Almir? Exatamente, Joel. Leonardo vai trazer atualizações sobre a situação de uma estrada muito importante aqui da região, a BR-424, no trecho que corta o município de Correntes. Não é isso, Léo? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 desta sexta-feira. A situação bem complicada por lá. A gente mostrou essa situação em agosto do ano passado e até hoje nada mudou. Do asfalto que foi colocado lá em 2008, o que a gente vê hoje é só barro, buraco. No dia de chuva, a situação é ainda pior. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes. Muito bem, estamos juntos com essa turma toda no seu AB1. Mas para a gente falar sobre coisa boa, hoje também é dia de música, hein? Tem o Som e Sotaque e os convidados dessa sexta-feira são os nordestinos do forró. Nem uma carta pra lembrar, nem um anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Tudo isso no seu AB1 dessa sexta-feira, que está começando agora. Então estamos juntos, 11h50. A gente vai direto para a nossa redação porque Fábio Gomes está chegando com os principais assuntos do nosso portal. Fábio, uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui com a gente nesse AB1. Almir, um dos principais destaques que a gente traz hoje aqui é em relação
há uma atualização naquele caso do menino de 4 anos que foi morto aqui em Caruaru e também foi vítima de abuso sexual. Nós acompanhamos ao longo do começo desse mês que o padrasto desse menino de 4 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso e apontado pela polícia como autor desse homicídio e a mãe dele estava sendo investigada. A atualização que a gente traz é que a Polícia Civil divulgou ontem que a mãe dessa criança de 4 anos ela foi presa aqui em Caruaru. De acordo com a polícia, as investigações revelaram que outras crianças que conviviam no mesmo núcleo familiar também eram vítimas de diversos maus-tratos, como violência física reiterada, negligência grave, trabalho infantil e silenciamento mediante ameaças. Esse conjunto de maus-tratos motivaram a atuação do Conselho Tutelar e o afastamento dessas vítimas do convívio familiar. Na época do crime, só relembrando, o menino havia sido levado a uma UPA, né, do bairro Santa Rosa, onde o padrasto e a mãe alegaram que a criança havia sofrido um acidente doméstico. As investigações, no entanto, apontaram que o menor foi agredido e abusado sexualmente. De acordo com os delegados responsáveis pelo caso, no decorrer das investigações, foi concluído que a criança foi morta pelo padrasto por agressão na região da cabeça, o que causou o traumatismo craniano no menino. Inclusive, nós temos uma entrevista gravada com o delegado Francisco Souto Maior, que detalhou um pouco mais a respeito da dinâmica desse crime e também da prisão da mãe dessa criança, e a gente acompanha a partir de agora. E, para piorar, a criança, houve uma negligência no socorro dessa criança, porque propositalmente esperaram a criança desfalecer, desmaiar, parar de respirar, para depois levar ao hospital. Não satisfeitos, ainda por cima, chegando no hospital, tentaram simular uma situação de um acidente doméstico. Felizmente, a equipe médica, bastante competente, informou imediatamente o fato o Conselho Tutelar e a Polícia Civil sobre o abuso sexual praticado e esse homicídio também através de traumatismo craniano. Confirmada essa situação, a Polícia Civil começou as investigações. Como eu disse anteriormente, na semana passada realizamos a prisão do padrasto e agora estamos finalizando o inquérito com a prisão da mãe pela negligência e pelos maus tratos em relação também às outras crianças que estavam na situação. Exatamente, né? Como a gente acompanhou, essa mulher que não teve o nome divulgado passou pela audiência de custódia, o resultado ainda não foi divulgado, mas a gente segue acompanhando os rumos, né, dessa investigação, os desdobramentos desse inquérito policial e também trazendo todas as atualizações aqui para o G1, Almir. Perfeitamente. Fábio, no G1 também tem informações importantes para quem foi vítima daquela fraude mais recente do INSS, né? Exatamente, Almir. A gente tem informações sim sobre as fraudes do INSS, porque a gente tem uma novidade divulgada pelo próprio INSS e também pelo governo, que os aposentados e pensionistas eles têm até o dia 14 de fevereiro para contestar essas cobranças. Essas cobranças, né, são relacionadas aos descontos indevidos com relação à fraude no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a adesão de acordo do ressarcimento, por sua vez, ele vai seguir disponível após essa data. Até o momento, de acordo com o INSS, mais de 6 milhões de pessoas haviam contestado as cobranças, sendo que 4,2 milhões já ingressaram no acordo e receberam a devolução desses valores corrigidos. O total ressarcido é de 2,8 bilhões de reais até o momento, de acordo com o INSS. Ainda de acordo com dados do Instituto, eles indicam que 850 mil pessoas estão aptas, mas ainda não ingressaram nesse acordo e após a adesão, esse dinheiro é depositado em até 3 dias úteis na conta em que o segurado recebe o benefício. Todo esse processo é feito por via administrativa, sem uma ação judicial. Apontando a câmera do QR Code para a tela, né? Apontando a câmera do QR Code para a tela, para o código que aparece aqui na tela, os interessados podem conferir todo o passo a passo de como fazer, né, esse acordo para estar recebendo esse ressarcimento e também outras informações a respeito do INSS, Almir. Muito bem, Fábio. E que informações são essas que tem aqui no G1 sobre a Mega Sena, hein? Exatamente, Almir. 11 apostadores aqui do interior de Pernambuco acertaram a quadra da Mega Sena, ou seja, tem muita gente sortuda aqui na nossa área. Essas apostas foram das regiões Agreste e também do Sertão. Todos eles acertaram a quadra do concurso 2.960 da Mega Sena, que teve o sorteio realizado na noite de ontem em São Paulo, e nenhuma aposta do Brasil acertou as 6 dezenas, e o prêmio acumulou em 41 milhões de reais. Essas apostas ganhadoras são de municípios aqui próximos a Caruaru, também do Sertão. Todas elas acertaram a quadra e levaram um prêmio de R$ 910,23. Os números sorteados foram 03, 13, 15, 16, 46 e 47. O próximo sorteio será realizado amanhã, sábado, dia 17. E aí, para conferir a lista completa desses apostadores, é só acessar o G1, Almir.
Tá combinado então, Fábio. Muito obrigado pelos destaques do G1 nessa edição do AB1. Bom trabalho para você, hein? Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã para você e uma excelente tarde aí para todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado, Fábio. 11 horas e 55 minutos. Agora a gente vai falar sobre a estiagem aqui em Pernambuco, porque aqui no estado, mais de 100 municípios tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso possibilita o envio de recursos para financiar as ações emergenciais. Mas olha, é o prefeito de cada cidade que precisa solicitar essa ajuda. Os detalhes com a repórter Lilian Oliveira. Dos 137 municípios, 103 estão localizados em Pernambuco, nas áreas do Sertão, Agreste e também da Zona da Mata. Marcelo Gouveia é presidente da Associação Municipalista de Pernambuco e vai explicar como é que os gestores podem solicitar esse recurso. Presidente, bom dia. Conta pra gente como é que vai ser. Bom dia, Lilian. A partir de semana que vem, nós teremos uma reunião com a Defesa Civil do Estado de Pernambuco, terça-feira, e com os prefeitos pernambucanos que tiveram reconhecimento do estado de calamidade pública em seus municípios, e lá a gente passará maiores detalhes, a Defesa Civil passará maiores detalhes da utilização dos sistemas da Defesa Civil, do S2ID, de como solicitar recurso ao governo federal. Também temos programas que desde o ano passado temos trabalhado com o governo federal, com a Defesa Civil, o Coronel Ramalho, com a Secretaria da Assistência Social, o Carlos Braga, o secretário Carlos Braga, de distribuição de cestas básicas. Os municípios precisam solicitar. A gente tem feito uma atuação nesse sentido, mais de 60 mil cestas básicas serão distribuídas nos próximos dias, e a gente precisa que todos os prefeitos estejam preparados para a utilização correta dos recursos e para que a gente possa minimizar o impacto sofrido pela população pela falta d'água na ponta da linha. Presidente, tem alguma região que está em estado mais crítico aqui no estado? Naturalmente o sertão sofre mais, o sertão do Araripe. Quanto mais a gente entra no estado, a gente tem uma menor incidência de chuvas, e é uma grande preocupação nossa, o sertão do Araripe e o sertão como um todo, mas em específico o sertão do Araripe. E como esse decreto facilita do ponto de vista administrativo? Ele dispensa licitações para aquisições de gêneros, aquisições de itens pertinentes a essa questão da estiagem, mas ele facilita por um lado e por outro lado requer o dobro de cuidado para que os prefeitos possam ter nesses processos administrativos, para que amanhã não respondam por nenhum crime de improbidade administrativa, e essa é uma grande preocupação da AMUP, para que esses recursos sejam bem utilizados e que a gente possa apoiar a população local. Presidente, só reforça para a gente, haverá um treinamento, né? Como é que esse gestor, esse prefeito pode se preparar para solicitar esse recurso? Haverá um treinamento, sim, será dado pela Defesa Civil do Estado, que sempre é o grande suporte de todo tipo de catástrofe, calamidade, reconhecimento de emergência que existe. O nosso suporte local é a Defesa Civil do Estado, que dirime qualquer dúvida e capacita as nossas defesas civis e as nossas equipes. Muito obrigada pelas informações, presidente Marcelo Gouveia, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco. A gente volta ao estúdio. Ok, Lilian, muito obrigado pelas informações aqui no AB1. Falta 1 minuto para o meio-dia. Então agora a gente vai falar com o Leonardo Costa ao vivo, porque ele preparou uma reportagem sobre a situação da BR-424 lá no município de Correntes, no trecho que dá acesso, inclusive, ao município de Champreta, que fica em Alagoas. Léo, seja bem-vindo, uma boa tarde para você. A situação está muito difícil por lá, né, Léo? Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje, sexta-feira. A gente volta a reforçar, cobrar essa situação, porque de fato a situação está muito complicada por lá. O asfalto foi colocado em 2008, mas hoje praticamente a gente não consegue ver esse asfalto, só alguns pedaços. Quando está chovendo, muita lama, e aí os buracos ficam mais evidentes. Quando está sol, aí aquela poeira que praticamente não dá para suportar. Ainda mais que tem muitos loteamentos ao longo dessa estrada, são apenas 7 quilômetros entre Correntes e Champreta, ou seja, há muita movimentação de carros pequenos e também de caminhões, principalmente porque há o escoamento da produção. Eu estive por lá, conversei com os moradores, voltei lá na verdade, né? Porque em agosto do ano passado a gente esteve lá, mostrou a situação, conversou com o DENIT, que não nos respondeu, e agora a gente voltou lá, conversou novamente com os moradores que não estão suportando essa situação. Vamos acompanhar mais na matéria.
Buracos, lama e abandono. A BR-424 entre Correntes em Pernambuco e Chã Preta em Alagoas virou um desafio para quem passa por aqui. A obra foi feita em 2008. Hoje o asfalto aparece em pedaços misturado ao barro. Em alguns pontos o que sobra são marcas do que um dia foi estrada. Seu Orlando ainda lembra quando as máquinas passaram por aqui. Na época, a terraplanagem trouxe a esperança de que o asfalto fosse durar. A terraplanagem foi bem sucedida. Agora, a aplicação do asfalto, eles fizeram uma maquiagem. Da realidade é como se diz, né? Para dizer outras palavras, que não para não estar negligindo a imagem de ninguém, mas ficou muito bom, isso foi muito bom, mas agora está dessa situação que você está vendo aqui, né? Se vê mais lama do que asfalto. Se vê mais lama do que asfalto, é verdade. Sem contar que não está muito pior, porque o pessoal da prefeitura, de vez em quando, ainda está fazendo a operaçãozinha, tapa buraco. Isso aqui era uma buraqueira só. Os carros para passar aqui ainda não Deus nos acuda, mas mesmo assim não está nada legal. Em agosto do ano passado, a nossa equipe esteve neste mesmo trecho. Mostrou os problemas, cobrou providências e pediu respostas ao DENIT, que não respondeu. Segundo os moradores, o trecho que era cuidado pelo governo de Pernambuco foi federalizado e passa a ser de responsabilidade do DENIT. E isso tem causado mais questionamentos, já que os investimentos não chegaram com a mudança. Toda vez, quando tempo de chuva, começa a quebrar as motos, os buracos deixa de melhorar, piora, e assim vai. O movimento não para. Motos desviam dos buracos, carros reduzem a velocidade, caminhões passam com dificuldade, ônibus seguem o trajeto todos os dias. Quem depende da BR-424 para trabalhar ou se deslocar sente o problema no bolso. Eu, como eu trabalho de entregador, às vezes vim entregar aqui também, mercadoria aqui também, fica muito difícil e todo mês tem que estar dando revisão na moto ou no seu carro, porque nós precisamos disso aqui asfaltado para poder nós andar. Porque não tem condição de nós estar dando manutenção direta. É gasto, é mais de R$100 numa manutenção de uma moto, dependendo dela. Para poder você andar, senão você não anda, fica parado. Não tem condição com uma BR desse jeito, né? Então, tão próximo, né? Nós estamos aqui a 7 quilômetros, tá entendendo? Não era para estar numa situação dessa quando, na verdade, é um trecho tão pequeno, um custo de uma obra pequena em vista de outras. E não sei por que a dificuldade. A gente fica aqui, quando pensa de ir a Maceió aqui por Chã Preta, Alagoas, como já disse, até a divisa são 7 quilômetros. Numa situação dessa, a gente até fica sem saber se é mais difícil por Santana do Mundaú, pegando aqui à esquerda, né, ao meu lado esquerdo, e por Chã Preta, porque as duas, essa aqui são 16 quilômetros no barro, tá certo? Mas na situação que está aqui o asfalto hoje é melhor ainda ir por aqui para Maceió, passando Santana do Mundaú, União dos Palmares, sentido Maceió, do que pegar aqui para Chã Preta, porque o trecho que tem de 7 km é muito mais ruim do que o trecho que a gente tem de barro aqui para Santana do Mundaú, Alagoas. Enquanto isso, moradores e motoristas continuam contando os prejuízos. A estrada segue do mesmo jeito e a solução, mais uma vez, fica para depois. Como a gente ouviu e viu o seu Cícero falando aí, são apenas 7 quilômetros, mas está tão complicado que às vezes é melhor pegar uma estrada de barro por Santana do Mundaú para chegar a Maceió do que ir aí cortando Corrente Chã Preta, porque a situação está muito complicada, carros terminam ficando pelo caminho, motos também, e o prejuízo é grande para esse pessoal, né? A gente viu também aí esse mototaxista, entregador, ele falando do prejuízo que fica praticamente sendo mensal. Esse trecho aí, segundo os moradores, ele era de responsabilidade do governo do estado e foi federalizado tem pouco tempo, ou seja, agora é de responsabilidade do DENIT. Em agosto, quando a gente esteve por lá, já era de responsabilidade do DENIT. A gente pediu uma resposta, conversou com eles e nenhuma nota de resposta chegou. A mesma situação agora. A gente entrou em contato, a nossa produção entrou em contato e até o momento não chegou nenhuma resposta. Enquanto isso, os moradores ficam aí sofrendo com poeira, lama. Asfalto praticamente não existe mais. Viu, Almir? A gente segue acompanhando tudo. Leonardo, muito obrigado pelas informações aqui no AB1. É inacreditável, não é? A gente pode recuperar as imagens aí? Olha só a situação dessa BR. Dá para acreditar que é uma rodovia federal? BR-424. Parece estrada de terra que a gente tem na zona rural, porque o asfalto, como o Léo mostrou, desapareceu, né? Olha que cenário, pessoal. Um trecho de 7 quilômetros e nem resposta chegou ainda para que os moradores, os condutores de veículos saibam o que será feito aí para resolver esse problema, não é?
Mas claro, a gente não desiste não, a gente vai seguir acompanhando, cobrando e esperando que essa resposta chegue. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Léo? Muito obrigado e um bom trabalho para você. E a gente segue falando sobre os problemas da comunidade, porque tem um chamado sobre a quantidade de lixo no sítio Campo Novo, aqui em Caruaru. Os moradores dizem que a coleta não acontece desde dezembro. Aí a nossa equipe foi acompanhar de perto essa situação. Vamos ver? Esta é a Avenida Nossa Senhora Aparecida, no sítio Campo Novo de Cima. Aqui moram diversas famílias que estão se sentindo abandonadas. É que essa montanha de lixo só aumenta. De acordo com a comunidade, o caminhão de coleta não passa por aqui desde dezembro do ano passado. Desde do Natal, que ele não passa mais por aqui, de jeito nenhum. E esse lixo não é só daqui, é do sítio Palmeira, é do sítio Laje, é do sítio da Água da Cana, tudo chega aqui e joga. Aí tá essa nojeira todinha aqui para nós. E o carro não apareceu mais. A gente quer caçamba aqui, é melhor do que esse lixo, tá aqui no meio da rua. Dona Maria do Carmo conta que a quantidade de lixo cresce com moradores de outras localidades que passam por aqui e colocam mais lixo. Tinha caminhão, vinha 2 vezes na semana, vinha 3 vezes na semana. Mas do mês para cá, do mês passado para cá, nunca mais vieram, como vocês estão vendo aí. Todo mundo aqui bota ali também. Porque se botar lá na avenida da BR, eles não vão pegar lá. Aí eles têm que trazer para aqui também. E aí fica complicado, né? E tudo isso na sua porta? Né? Tudo na porta da gente. Essas tiças. Não está limpa agora, porque ela já varreu. É que está limpa aqui. Mas tem dia que isso aqui está lavado de lixo. Porque a coleta não está vindo. Os moradores dizem que essa situação é ainda pior do que está agora. Isso porque o vento e os animais que vivem aqui na comunidade espalham lixo pela rua. É quando os moradores precisam fazer uma força-tarefa para poder limpar o local. Isso há mais de 20 dias. Está triste. O Fedentina ninguém aguenta mais. Tá podre, tem até animal podre. O povo bota aí rato, morto, essas coisas. E não tem condição, né? Aí a gente precisa que façam a coleta do lixo e também colocam uma caçamba para colocar o lixo, porque tá difícil. Os moradores, todo mundo aqui sabe, e a gente precisa de uma limpeza na rua, né? Que a gente não, nós somos seres humanos, né? Que eles tenham misericórdia dos seres humanos também. Quem tem criança como Cristiane fica ainda mais preocupada com a situação. Tenho 3 filhos pequenos, eles brincam muito por aqui, correm muito. Aí esse lixo aqui está prejudicando a gente muito. Que as autoridades não esqueçam da gente, não. Qual é o seu medo que a senhora tem? O meu medo é o quê? É da minha filha pegar uma bactéria, né? Pegar uma bactéria, um germe, aí, ó, prejudica em tudo. Além da retomada da coleta seletiva, os moradores também pedem uma caçamba. Eu queria que botasse uma caçamba aqui para nós. Caçamba era melhor do que esse lixo tá aí no meio da rua. Botasse umas 2 caçambas, ou uma, que quando tinha a caçamba era melhor para a gente. Sem contar que a senhora também espera que volte a coleta seletiva, né? É, que volte a coleta para a gente. Ele volte trazer a coleta e bota uma caçamba para a gente aqui, para ficar melhor, né? Porque assim não pode ficar, não. Não pode mesmo não, todo mundo preocupado nesse local do sítio Campo Novo, hein? Pois é, todo mundo preocupado e com razão, então a gente foi em busca das respostas. Olha só, nós procuramos a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que informou que a coleta de lixo no sítio Campo Novo é realizada nas terças, quintas e sábados durante o dia e que o recolhimento do lixo acumulado na Avenida Nossa Senhora Aparecida será realizado até amanhã, sábado, e que a Secretaria reforça ainda que para evitar situações como essas aí, é fundamental seguir os dias e horários de coleta, colocando o lixo em frente às residências. A gente está vendo que alguém até pichou ali na parede, ó, proibido colocar lixo. Mas tem gente colocando lixo por lá e muito, não é? E aí fica esse acúmulo prejudicando as pessoas, não é? As mães, com medo, claro, para que os filhos, as filhas não adoeçam. E é uma cena muito desagradável, não é? A gente imagina também o mau cheiro que é produzido por conta desse volume de lixo. A gente vai seguir acompanhando e tomara que tudo seja resolvido por lá. Vamos para o Momento WhatsApp agora, porque a Juliana Bezerra mandou um vídeo para a gente. Ela mora na rua América Patriota, no bairro Cerâmica, que fica lá em Sertânia. O problema por lá é falta de água. Vamos conferir. A falta de água aqui na rua América Patriota, no bairro Alto da Cerâmica, em Sertânia,
como vocês estão vendo aí, ó. As caixas estão secas. Essa água que tem no tambor foi uma água comprada, porque além da gente estar passando necessidade, vai na Compesa, pede uma resposta. A resposta que uns têm é que estão vendo o que é que está acontecendo na encanação. Para outros, a resposta é que não sabe, não tem resposta. E assim a gente fica a mercê com a falta de água, né? E a resposta que é bom, nada. Mas aí, além do mais, de estar faltando água, de não ter uma resposta concreta, ainda a conta chega. E se a gente não pagar, ainda vem o castigo, porque aí vem a cobrança, o nome vai para o SPC, mas a água não vem. Porque eles não têm uma resposta certa, não dá uma resposta certa. Então, a gente está recorrendo a vocês para ver se, quando entrar na mídia, para ver se os responsáveis da Compesa têm como dar uma resposta pelo menos certa. Não uma resposta duvidosa, como é o que eles sempre estão dando para a gente. É isso aí. Afinal de contas, ficar sem água é um sufoco mesmo, não é, Juliana? Então, diante disso, a gente procurou a Compesa para saber se tem uma previsão de quando esses moradores vão receber água. Mas, até o momento, essa resposta não chegou. Então fica o espaço aberto para que a Compesa finalmente se posicione e diga quando é que esse problema aí, ó, vai ser resolvido para os moradores de Sertânia. É muito ruim ficar sem resposta, não é? Pior ainda, ficar sem água. Aí a gente vai seguir aguardando por aqui, viu, Juliana? Você não está sozinha nessa missão. A gente vai continuar cobrando essa resposta para você e para os moradores aí dessa rua em Sertânia. Lembrando sempre, você também pode participar do Momento WhatsApp, é só gravar um vídeo mostrando o que é que está acontecendo de errado aí na sua rua e manda pra gente pelo 99198-8212. E olha, ontem a gente fez mais uma cobrança no Minha Comunidade, você está lembrado, não é? A gente falou sobre essa demora na entrega do Complexo de Polícia Científica aqui de Caruaru. É uma cobrança muito antiga e ainda ontem a gente esperou um posicionamento do governo do estado, mas essa resposta só chegou depois do encerramento da edição dessa quinta-feira do AB1. Então vamos à nota. O governo disse que, conforme anunciado no início de dezembro, o Complexo de Polícia Científica de Caruaru será inaugurado no próximo mês de fevereiro. Bom, então a gente vai seguir de olho e em fevereiro a gente volta a falar sobre esse equipamento de segurança pública que ainda não está pronto. A expectativa da população é que ele seja entregue e a gente vai seguir acompanhando também. E vamos seguindo com o seu AB1. A gente abre espaço para divulgar um caso de pessoa desaparecida. O Edson Eduardo da Silva tem 40 anos, ele é aqui de Caruaru, está aí a fotografia. O Edson foi visto pela última vez na rua José Antônio de Carvalho, no Panorama, aqui na cidade. Então, se você tiver alguma informação sobre o Edson, entre em contato pelo fone 81, que é o código de área, mais o número 99435-0276. E você viu ontem aqui no AB1 que o repórter Gessé Ascioli esteve acompanhando uma sessão extraordinária que foi realizada na Câmara Municipal. Pois bem, a Prefeitura de Caruaru, por meio da Secretaria de Administração, disse que não procede a informação do vereador Eric Lessa sobre a queixa de que os profissionais da educação básica da rede municipal ainda não teriam recebido o adicional de 1/3 das férias. A Prefeitura disse que todos os pagamentos desse direito foram devidamente realizados na segunda-feira, de acordo com o cronograma da administração municipal. A gestão reafirmou o compromisso com a transparência, o respeito aos servidores públicos e a responsabilidade no cumprimento das obrigações legais. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a divulgação das notas do Enem 2025, hein? Esse é o momento mais aguardado para quem fez as provas do exame no fim do ano passado em todo o país. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, 12h, 14 minutos agora. E o AB1 está de volta, ó, 12h, 16 minutos. Vamos dar uma olhada no movimento do trânsito nessa sexta-feira. Imagens do centro da cidade, da câmera que fica ali, ó, no finalzinho da Rio Branco. No finalzinho para quem está saindo rumo a Manuel de Freitas e
comecinho da Avenida Rio Branco, por exemplo, para esses veículos que estão cruzando aí o centro do seu vídeo nesse instante. À esquerda, a gente vê ali a tradicional esquina do Grande Hotel e os veículos parados lá, não é? Semáforo fechado, para que esses veículos que estão em movimento nesse instante possam seguir o seu destino. A gente também vê alguns pedestres por ali e é esse o retrato em movimento do centro de Caruaru nesse momento. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Olha aí, ó, Gravatá, tá vendo? No Agreste, mínima de 21, máxima de 31 graus hoje. Água Preta, ali na Zona da Mata, temperatura mínima de 24 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. E Itapetim no Sertão, hein? Mínima de 21, máxima de 33 graus. E o assunto agora vai interessar você que pretende dar entrada na aposentadoria. Joel Almeida está chegando ao vivo com orientações muito importantes para quem deseja garantir esse direito e realizar esse sonho depois de ter trabalhado a vida inteira. Não é não, Joel? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde também para você que está conosco. Esse é um sonho que muita gente realmente sonha em realizar depois de toda uma vida de serviços prestados à sociedade, independente do que você faça, né? Do que você tem esse dom aí para o seu trabalho. A gente convidou o advogado previdenciário, o César Barbosa, que está aqui conosco. César, boa tarde para você. Esse trâmite ele é bem diferente, né, para solicitar aposentadoria de anos atrás. Como é que ele é feito? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Almir, e a todos que nos assistem. Hoje, o cidadão pode fazer o requerimento da sua aposentadoria direto no aplicativo Meu INSS no próprio celular. Juntar a documentação, tirando foto da documentação e acompanhar o andamento do requerimento, tanto pelo aplicativo como pelo e-mail que vai ser informado no requerimento. Quando você faz esse passo a passo, você entra no site da Previdência, vai jogar lá, né, para o Meu INSS, você precisa também estar com tudo certinho, com o cadastro atualizado tanto no INSS quanto na conta Gov, né? Perfeito. Para fazer o requerimento da aposentadoria é imprescindível que você atualize o seu cadastro, tanto os seus telefones de contato, e-mail, como endereço também, porque em algumas vezes o INSS também pode enviar carta de concessão, por exemplo. Então é importante fazer a atualização do cadastro. Além disso, é importante também você verificar no seu histórico de contribuições se todos os vínculos que você trabalhou, todas as empresas, todas as contribuições que você pagou estão constando naquele documento, que é o extrato do CNIS. Lá no próprio aplicativo Meu INSS você tem como baixar esse extrato e conferir. Se estiver tudo certinho, você faz o requerimento. Se não, o ideal é você solicitar ao INSS a inclusão desses períodos para que possa fazer o pedido da aposentadoria. São vários tipos de aposentadoria, é importante que a pessoa que vai solicitar saiba qual é o tipo pretendido, né, antes de solicitar essa aposentadoria. Agora eu queria que você explicasse. Existem documentos diferentes para cada tipo de aposentadoria? Quais são os mais comuns do INSS solicitar quando você vai agendar? O mais comum é a carteira de trabalho ou as guias de pagamento se você pagou como autônomo, contribuinte individual, segurado facultativo. Então esses são os mais comuns. Mas além desses, se você tem períodos rurais, como trabalhador rural, você deve apresentar. Se você prestou serviço militar obrigatório ou até o não obrigatório, também é considerado como tempo de contribuição. Você deve apresentar para que some todas as contribuições que você fez e possa entender qual é a melhor regra que você vai se enquadrar para se aposentar. Muito obrigado pelas informações. César Barbosa, advogado previdenciário, explicou para a gente como é que faz para solicitar a aposentadoria. Se você está pegando o AB1 agora, ligou a televisão, a gente conversou com ele sobre como é o passo a passo para você solicitar essa aposentadoria. Não precisa vir mais aqui para a agência do INSS de Caruaru, a mais próxima da sua residência. Se você mora em outro município, você faz tudo isso por celular, no aplicativo Meu INSS ou no site da Previdência Social. Você pode também ligar para 135 para tirar essas dúvidas e também solicitar esse agendamento e acompanhar tudo isso à distância, no conforto da sua casa. Vou até sair daqui de frente, vou pedir para o Matheus Guerra mostrar a frente da agência do INSS, que muita gente deve lembrar que existia filas quilométricas, né? Não existe mais isso, é tudo feito de forma digital. Almir, volto com você. Joel, muito obrigado pelas informações ali direto do Maurício de Nassau, bem pertinho aí, ó, da sede do INSS aqui em Caruaru. E já estão disponíveis para consulta, pessoal, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Esse momento é aguardado demais pelos estudantes. Então, Gessé Ascioli está chegando para falar sobre esse assunto. Oi, Gessé, boa tarde para você.
Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Um momento muito esperado, como você bem falou. As pessoas que participaram, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estão na expectativa agora por consultar essas notas e utilizar essas notas exatamente para ingressar no ensino superior. Eu estou aqui com o professor Henrique Félix, que vai nos ajudar a compreender como é que funciona esse passo a passo agora, esse cronograma pós-observação das notas e essa utilização das notas tão importante para esse ingresso no ensino superior. Professor, boa tarde. Como é que funciona a partir de agora, depois de receber esse impacto, que é a notícia das notas? Boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, o INEP divulgou as notas do Enem agora na madrugada de meia-noite e o aluno pode acessar ele no site enem.inep.gov.br/participante. Ele acessa com a senha .gov e ele vai ter acesso às suas notas por área de conhecimento e também a nota de redação, que é uma nota muito esperada pelos estudantes, certo? Já quando ele tiver a posse das notas, a partir da segunda-feira, dia 19 de janeiro, ele deve realizar a inscrição no SISU, que é a porta oficial de entrada para as universidades públicas, certo? Ele vai fazer o seu cadastro com a senha .gov e ele vai preencher um cadastro com os dados pessoais, sociais e econômicos. É muito importante que o estudante tenha cuidado com esses dados, porque o MEC vai utilizar essas informações para verificar se o aluno tem ou não a possibilidade de concorrer a alguma cota que ele possa entrar, certo? Depois disso, ele vai escolher duas opções de curso e é importante que ele fique observando o site de inscrição durante toda a semana. A partir do segundo dia de inscrições, o SISU vai fazer um ranking e vai definir qual é o ponto de corte para aquele curso. Então, com isso, o estudante pode verificar se ele tem ou não a possibilidade de ingressar nesse curso e fazer a alteração. Ao longo da semana, ele pode fazer várias alterações. A que vai ficar válida é a última que ficar registrada quando acabar o período de inscrição. No dia 29 de janeiro, sai o resultado desse listão. Os aprovados vão poder comemorar a sua nota, mas aquele que ainda não conseguiu pode se inscrever na lista de espera, porque caso tenha alguma matrícula que não seja realizada, ele pode entrar nessa vaga. E aí a gente tem essa observação toda, né? A gente sabe que é tão importante ficar atento a esses dados. A gente agradece aqui ao professor pela participação, porque a gente sabe que a partir do momento que tem essa nota divulgada, fica a expectativa pelo ingresso no ensino superior. Professor, muito obrigado pelas explicações completas. É isso, Almir, ficar atento ao passo a passo e não perder nenhuma das datas. Exatamente. Seguir acompanhando tudo, a gente está sempre aqui na maior torcida, né, Gessé? Muito obrigado pelas informações, daqui a pouquinho você está de volta. Muito obrigado ao professor também. Bom, vamos aproveitar para dar uma olhadinha para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Meio-dia, 24 minutos, imagens ao vivo para você da Cidade das Flores. Por lá, o dia deve ser de sol com muitas nuvens, do jeitinho que a gente está vendo. A noite também deve ser assim, ó, com o tempo mais fechado e com muitas nuvens. A temperatura nesse instante está marcando 30 graus e a mínima não deve passar dos 19 na Cidade das Flores, no Agreste Meridional. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição a gente vai trazer orientações dos especialistas sobre como garantir a diversão das meninas e dos meninos atípicos, usando esse tempo das férias de forma leve e funcional também. O seu AB1 volta rapidinho, meio-dia, 24 minutos. A AB1 de volta e a gente aproveita para dar mais uma olhada no movimento do trânsito aqui em Caruaru. A gente está vendo imagens ao vivo da rua Rui Limeira Rosal. É uma conexão importante da cidade com o bairro Petrópolis, com outros bairros bem tradicionais, como é o caso do Santa Rosa e do Vassoural, e também dá acesso ao Parque 18 de Maio, não é? Por isso que tem sempre esse movimento também quando chega o fim de semana. A gente está vendo muita gente circulando por ali, além dos veículos que vão cruzando essa artéria da cidade. Bom, e o AB Esporte está chegando e Herbert Ramos também, porque a gente segue de olho no Campeonato Pernambucano e nessa terceira rodada que promete emoções para o torcedor. Não é isso, Herbert? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que nos assiste aqui no AB1. Essa será a terceira rodada do Campeonato Pernambucano e teremos 4 partidas animando a competição. Tem Maguari em campo representando Bonito, contra o Retrô, tem também clássico acontecendo nesta rodada. Teremos a partida entre Náutico e Sport nos Aflitos. Lá em Bonito teremos Maguari e Retrô e completam a rodada também os jogos entre Decisão e Jaguar. Agora sim aparecendo aqui na tela, Decisão e Jaguar,
amanhã 4 da tarde, Santa Cruz e Vitória amanhã às 5 da tarde na Arena de Pernambuco. E os outros 2 jogos que eu já havia falado, o Maguari recebendo o Retrô, promessa de fortes emoções, um jogo movimentado de 2 equipes da parte de cima da tabela que buscam, né, surpreender, desafiar as principais equipes mais tradicionais, digamos assim, do estado. Maguari encarando o Retrô lá em Bonito. E o clássico, como eu falei, clássico dos clássicos aqui do futebol pernambucano, Náutico e Sport no domingo, 6 da noite, também promessa de jogão, e a gente vai ficar de olho nessas próximas partidas e movimentações do Campeonato Pernambucano, Almir. Exatamente, seu Herbert. E por falar nos próximos jogos do estadual, a gente lembra que uma partida estava sendo cogitada para acontecer aqui em Caruaru, mas essa possibilidade sofreu alterações, mudanças de rota, não é isso, Herbert? Exatamente, Almir. Esse jogo que a gente está falando é o duelo entre Vitória e Náutico, pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano, a última da primeira fase. Antes previsto para acontecer no Lacerdão, o jogo não vai ser mais aqui em Caruaru. A informação foi confirmada pela nossa equipe com a diretoria do Central. A realização da partida fazia parte daquele acordo selado entre a Patativa e o Tricolor das Tabocas lá em novembro, e a gente noticiou aqui no AB1. Além desse jogo, também estavam previstos alguns empréstimos de jogadores do Central ao Vitória durante o Campeonato Pernambucano. Isso vem acontecendo, mas a partida que estava prevista entre Vitória e Náutico não irá mais acontecer por aqui. O Lacerdão passa por uma série de mudanças desde setembro, aí a gente pode conferir algumas imagens, né, dos homens trabalhando, né, a equipe já se movimentando nas mudanças lá no estádio do Central, e além do novo gramado que a diretoria do Central está prometendo aí trocar, também será feita a manutenção das arquibancadas e a instalação de um sistema de iluminação de LED. A diretoria do Central confirmou à nossa equipe que o estádio não vai receber nenhum jogo do Campeonato Pernambucano 2026. Ainda segundo a gestão, o local passa por um trabalho minucioso para deixar tudo em condições ideais para a disputa da Série D em abril. Até o momento, esse jogo que estava previsto para o Lacerdão entre Vitória e Náutico está marcado para o estádio Arthur Tavares em Bonito, no dia 31 de janeiro. Porém, uma nova mudança não está descartada. Isso porque o local não conta com estrutura de iluminação adequada para receber partidas durante a noite. E o jogo está marcado para o dia 31, a partir das 4h30 da tarde. Então essa partida ainda pode mudar de local. A gente vai ficar acompanhando tudo sobre esses desdobramentos envolvendo equipes aqui do interior, envolvendo os clubes do futebol pernambucano. Por falar em futebol pernambucano, Almir, por falar em acompanhar tudo, simbora conferir quais são os destaques do Globo Esporte, que fala bastante sobre o futebol do nosso estado. Fala, minha gente! Muito boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. É o seguinte, domingo teremos o primeiro clássico do ano, Náutico Sport, e já temos um clima de mistério no ar. O Sport, que jogaria com o time principal pela primeira vez, sob o comando de Roger Silva, agora está com uma história de que pode entrar em campo com o Sub-20. Sub-20 que venceu o Retrô essa semana. A garotada está com moral demais. E o Náutico tem uma grande vantagem para esse clássico, porque vai jogar em casa e só vai ter torcedor alvirrubro na arquibancada. O Globo Esporte vai contar ainda as novidades do Santa Cruz, também joga no final de semana. Então, logo depois do AB1, a gente está chegando com o Globo Esporte. Até já! Recado da Sabrina dado. Vou aproveitar também para passar um recadinho para a turma que quer conferir mais informações, principalmente do esporte aqui do interior, das equipes aqui da nossa região. Acesse lá, GE Caruaru e região, que você fica por dentro de tudo. Almir, vou ficando por aqui. Até amanhã. Herbert Ramos, grande abraço para você, hein? E até amanhã. Intervalo chegando e na volta a gente vai de música porque tem o Som e Sotaque nessa sexta-feira com os nordestinos do forró. O meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoz de cação. 12h32. A gente volta já. Minha morena me beijando feito abelha e a lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotógrafo.
Então estamos de volta com o seu AB1, meio-dia 34 minutos, e a gente dá aquela olhadinha no movimento do trânsito aqui no Agreste de Pernambuco agora, dando um pulinho em Santa Cruz do Capibaribe, ó. Tá vendo aí o acesso à PE 160? Tem o trecho local e a gente está vendo a movimentação, motos, carros nesse cruzamento importante aí na cidade, outros veículos mais ao centro aguardando a vez por ali. E a gente tem essa imagem, esse retrato em movimento também dessa cidade tão importante do nosso estado, que é Santa Cruz do Capibaribe. Grande abraço para todo mundo por lá que está acompanhando o AB1. E olha, nessas férias escolares, algumas crianças atípicas sentem mais ansiedade e até estresse por causa da rotina diferente, sem as aulas, não é? Aí os especialistas têm orientações sobre como garantir a diversão de meninos e meninas autistas usando esse tempo de forma leve e funcional também. Olha só. Janeiro é aquele mês em que os parquinhos estão sempre movimentados. Pais e cuidadores ficam ansiosos em busca de atividades para a garotada, que precisa gastar energia. É um momento de muita expectativa, principalmente para as famílias atípicas. As férias geralmente representam momentos de lazer, mas pode ser uma fase delicada, quando a criança sai da rotina. Janiele é mãe de Gustavo, de 7 anos. Ele tem autismo e TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Diz que nesse período o filho fica ocioso e ela tenta preencher o tempo. Não só atividades de tipo tarefa mesmo, mas atividades na qual ele gosta, que é cozinhar, ele ama água, então ele fica no beco de casa tomando muito banho de mangueira. Gustavo faz várias terapias numa clínica que fica no bairro do Barro. Entre elas, psicomotricidade, que estimula a parte motora associada à cognitiva e incentiva a confiança e o equilíbrio. E psicopedagogia, que trabalha a superação de dificuldades pedagógicas de forma lúdica, com o uso de brinquedos e de outros recursos. Janiele tenta reproduzir em casa, durante as férias, algumas atividades com as quais o menino se identifica. Eu gosto muito de aplicar atividades de recorte e colagem, ele ama. Então eu sempre peço dica à psicopedagoga dele, Leila, e eu mando para ela no WhatsApp: Leila, essa atividade é boa? Ela, não, é ótima, então pode aplicar. E ele ama, e é um passatempo, querendo ou não, é um tempo a menos nas telas, né? Muitos dos pacientes atendidos aqui fazem terapia ocupacional, TO, para desenvolver e dominar atividades da vida diária, AVD. Cíntia é uma das terapeutas e explicou como funciona esse trabalho na sala de integração sensorial. Ela vai desenvolver os sentidos para aquelas crianças que têm algumas sensibilidades, têm aversão a algumas texturas, e que isso compromete o desenvolvimento das atividades de vida diária, né? Que são o tomar banho, né, o escovar os dentes, o pentear o cabelo, cortar as unhas. Os ensinamentos podem ser colocados em prática dentro da realidade de cada família. Inserir essa criança ou adolescente em atividades do dia a dia, como culinária, ajudar a forrar sua cama, colocar um prato na mesa, para que ele possa entender também que ele vai ter os afazeres e vai ter o momento do lazer. Frínia é psicóloga. Diz que quando uma criança atípica sai da rotina, pode apresentar sinais bastante comuns. A criança ela pode ficar mais irritada, ficar ansiosa, roer as unhas, pode apresentar distúrbio do sono. Explicou também que meninos e meninas neurodivergentes respondem melhor quando os pais trabalham com previsibilidade. Então isso é super importante, que antes das férias, seja dita a criança que vai entrar nesse período de férias, e quando for voltar às aulas, pelo menos uma semana antes, comece a fazer essa aproximação. E como é que a gente faz isso? Com o uso de rotina. Então, ele não tinha uma rotina estruturada? Então, nas férias, a gente também tem que estruturar essa rotina com as atividades que serão possíveis. Muito bem, agora é meio-dia, 38 minutos, vamos saber quais são as opções desse fim de semana, ó. Tá na hora do sextor, simbora conferir. Chegou o dia mais bonito e mais feliz da semana, sextou, então simbora que tem muita coisa bacana para você fazer nos 4 cantos de Pernambuco a partir de hoje. A gente reuniu um montão de opção e aí você só escolhe o seu destino. Simbora, produção, roda a vinheta, o sextou tá no ar.
Bonito realiza mais uma edição da tradicional festa de São Sebastião. Este fim de semana tem uma mistura de ritmos, com pagode, forró e muito mais. Ô Rui, obrigado, viu, Rui? Dia 18 agora de janeiro, domingo, a festa de São Sebastião, cidade de Bonito. Prepara aí que eu conheço a cidade, né? Vamos estar de volta aí, vamos fazer um grande show com vocês, um beijo carinhoso. Pode se preparar que vai ser o maior show da história de Bonito. Chama a região logo toda, Rui. Pega pra tu, muito obrigado. Tamo junto, pai. Fala galera, dia 18 temos encontro marcado com a galera de Bonito. Muito feliz por esse convite maravilhoso do prefeito Rui, festa de São Sebastião. Estamos chegando e vai ser maravilhoso. Dia 18, estamos chegando, galera de Bonito, festa de São Sebastião, do prefeito Rui. Valeu, é o Fit Fiote. E sabem onde também vai ter festa de janeiro? Em Manari. Vão se apresentar nesta sexta-feira Forrozão das Antigas, Desejo de Menina e Amado Batista. No sábado é vez de Felipe Farra, Iago Freitas, Fly e Eduardo Alves. No domingo se apresentam Espora de Ouro, Cavaleiros do Forró, Júnior e Jorge, Unha Pintada, Fabinho Testado e Iguinho e Lulinha. Já na segunda-feira se apresentam João Gomes, Zé Vaqueiro, Anne Barbie e Alanzinho Coreano. O Teatro do Sesc Caruaru recebe o espetáculo Uma Noite Horripilante, uma comédia com a Suzy Brasil que promete arrancar boas gargalhadas do povo. Meu povo escândalo de Caruaru, eu sou Suzy Brasil e tô aqui para convidar vocês para assistirem meu espetáculo Uma Noite Horripilante, um espetáculo assustadoramente engraçado, no Teatro Rui Limeira Rosal, o Sesc de Caruaru, né? Então, 17 de janeiro, sábado, única apresentação, 8 horas da noite. Então, vem, gente, se joga, porque a noite é horripilante, mas vocês vão gargalhar muito. E o Caruaru Shopping realiza mais uma vez o Festival Gastronômico, com diversos pratos e sabores distintos, para, como a gente diz aqui, passar o fim de semana com o bucho cheio. Você que está em casa aí, já está rolando desde o meio da semana já o Festival Gastronômico, a terceira edição aqui. E você encontra tudo que você quer comer de diferente na cidade. Hoje, agora em janeiro, você vai encontrar num local só aqui. Então pega a sua família, vem pra cá. Você tem promoções de prato nos seus principais restaurantes da praça de alimentação, seus quiosques preferidos também. E aqui fora você encontra na praça de eventos os nossos food trucks com várias comidas populares. Tem comida, tem comida boa, né? Tem pagode, tem MPB. Confere a programação lá no nossas redes sociais. E sabe outra coisa bacana que você pode fazer no fim de semana? É ir ao cinema. A gente fez questão de separar os filmes que estão em cartaz. A estreia da semana é Davi, Nasce um Rei. O filme conta a história de Davi, um dos homens mais admirados da Bíblia. Das canções do coração da mãe aos sussurros de um Deus fiel, a história de Davi começa em devoção silenciosa. O filme mostra que quando o gigante Golias se levanta para aterrorizar uma nação, o jovem pastor armado com apenas uma funda, algumas pedras e uma fé inabalável dá um passo à frente. Perseguido pelo poder e impulsionado pelo propósito, a jornada testa os limites da lealdade, amor e coragem, culminando em uma batalha não apenas para a coroa, mas também pela alma de um reino. A nossa verdadeira batalha não é contra a carne e osso, mas nos nossos corações. Eu sou um pastor. O que mais posso fazer além de cuidar das minhas ovelhas? Outra estreia da semana é o Extermínio, o Templo dos Ossos. Dando continuidade à história épica de Dr. Kelson, ele se vê em um relacionamento inesperado, com consequências que podem mudar o mundo como conhecemos, além de um encontro que se transforma em um pesadelo do qual ele não consegue escapar. And now, a leap into the unknown. Também estreia o filme O Diário de Pilar na Amazônia. A trama acompanha Pilar, uma jovem curiosa e exploradora que viaja até a Amazônia através de uma rede mágica presenteada pelo avô. Lá ela conhece Maiara, uma ribeirinha que teve sua comunidade destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e os amigos embarcam na missão de reencontrar a família da amiga e impedir o desmatamento da floresta. Se eles ferem a floresta, eles ferem a nós mesmos também, viu? Tá me seguindo! Com coragem e uma ajudinha mágica da natureza. Continua em cartaz o filme vencedor do Globo de Ouro, O Agente Secreto. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Essas foram as dicas de hoje do Sextou, que você escolha o seu destino e vá-se embora, ser feliz nesse fim de semana. Que você nunca se esqueça desse poder, de se alegrar e de alegrar quem você está por perto. Tchau, tchau.
É isso aí. Agora meio-dia, 44 minutos. A gente vai de música, hein? Os nordestinos do forró são os convidados de hoje no Som e Sotaque. Acompanha com a gente. Com essa turma aqui, Alcimar, seja super bem-vindo, nordestinos do forró. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de recebê-los. Afinal de contas, vocês têm uma história, uma trajetória incrível no universo do forró, onde a gente aprende muito, sempre com muita música boa, né? Verdade, verdade. Estamos aí levando essa cultura maravilhosa de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, para o Brasil e também aqui para Caruaru e região, né? Conta pra gente um pouquinho da trajetória, tanto do Alcimar como dos nordestinos do forró. Tá faltando uma pessoa aqui, né, que tá dodói, não conseguiu vir hoje. Fernanda Borges, né? A Fernandinha, um beijo pra Fernanda. Pra você, Fernanda. Né, um cheiro grande. Logo, logo ela tá restaurada, prontíssima pra voltar e fazer muito forró com a gente aqui. Eu comecei há 25 anos atrás com Orlando, né? Que era o sanfoneiro da banda. Aí a gente tocava teclado nos barzinhos, essas coisas. Aí daí ele surgiu de montar o trio Pé de Serra, que é Nordestinos do Forró. Aí foi quando a gente montou o trio, fizemos o primeiro CD, A Morte do Vaqueiro, numa tarde bem tristona, gado muge sem parar, o nosso primeiro CD. Aí veio o segundo, o meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não. Aí daí veio o terceiro, veio o quarto, até o 19º foi quando Orlando, aliás o nono, que Orlando Deus levou, e eu continuei gravando o 11º, o 12º até o 17. Até o 17. Graças a Deus, hoje estamos aí com 3 DVDs e 17 CDs da praça. Com uma capacidade de se reinventar muito grande, né? Porque o forró, ele vai junto com a cultura. Ele vai mudando, ele vai se transformando. Agora a gente continua bebendo das grandes fontes lá atrás. Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês. Verdade, Dominguinhos. Né? E a gente vai apenas, né? E hoje o repertório da gente é isso aí, né? Que fizeram parte da história, da cultura, então a gente tá levando esse legado aí, Azulão de Caruaru. Azulão de Caruaru. Petrúcio Amorim. Abrimos com Petrúcio Amorim. Exatamente. Agora, né? Vamos de música então? Vamos de música boa com a gente? Ave Maria, logo um forrozinho. O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou.
coração. Tô dizendo a você que a qualidade é incrível. O cara é uma energia massa, velho. Nem uma carta pra lembrar. Também que é uma curiosidade minha, porque eu acompanho já o Nordestino do Forró tem um tempo, que a gente tem que fazer nossas pesquisas, né? Então a gente tem que estar pesquisando quem é bom, quem tem referência. Nesses 25 anos aí de trajetória, qual foi um dos momentos que mais te marcou, assim? Você deve ter vivido muita coisa, mas que você olha assim e faz, rapaz, esse daqui eu tenho uma lembrança. Quando chega assim, ela vem. Foi Serra Negra. São João de Serra Negra? São João de Serra Negra. São João de Serra Negra é incrível, né? É, graças a Deus a gente, como a nossa estrutura da qualidade musical, mais de 30 mil pessoas, fiquei muito emocionado, chorei antes de cantar e foi uma emoção no palco que a gente passou, então foi uma coisa que ficou gravada em mim hoje, no meu coração e nessa história que foi Serra Negra. Ainda dá aquele friozinho na barriga quando vai subir no palco? Não dá? Sempre dá, né? E o pessoal cantando com a gente, essas músicas, e a gente sempre toca, o pessoal cantando junto. Muito boa energia, maravilhosa, tá sempre ao lado do público, né? E o São João da Serra, ele tem um apelo cultural muito grande, né? Eu costumo dizer que é um dos... Eu acho que é um São João que ele valoriza muito o aspecto da cultura, né? O aspecto tradicional também. Bezerro está de parabéns por estar aí, né? Naquela beleza, naquela altura, trazendo muita coisa boa, muita música boa. Verdade. E esse ano a gente fez o arrastão sanfônico, né? Em Serra Negra, mais de 30 mil pessoas. Foi uma emoção maravilhosa e graças a Deus estamos aqui contando história. Bom demais. Essa que marcou na minha vida. Eu não finalizar com a música desse ritmo, você vai me dizer, dentro do universo do forró, queria saber o seguinte, shot, baião, arrasta-pé, o que é que você mais curte, assim, cantar? Você. Eu sou mais chegado a um shot. Shot eu gosto muito de shot porque é um ritmo que todo mundo dança, às vezes forrozinho e tal, cansa. Pessoa que curte também o nosso show, o pessoal da terceira idade gosta muito. Tal, mas quando a gente toca o shot engrandece. Então vamos dar um shotzinho aqui agora? Vamos lá de shotzinho? Quero ouvir! Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem teu amor, sem teu carinho, sem teu carinho.
muitíssimo obrigado. Terminando assim, ritmo de shot, agradecendo a Nordestinos do Forró, agradecendo a você sempre pela companhia e dizendo que a gente se encontra muito mais em breve, logo com muita música boa. Alcimar, beijo, querido, Deus te ilumine. Amém. Nordestino do Forró com a gente. Simbora! Ei, bora! Vem! Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Tchau, tchau! E durante as férias, muita gente aproveita para curtir alguns espaços da cidade, como, por exemplo, tomar um café para passar o tempo. Aqui em Caruaru, algumas cafeterias estão no roteiro dessa turma para esses momentos de lazer também. Vamos ver? Férias, muito bem-vindas e necessárias. Para alguns, significa mais tempo para ficar, inclusive, mais à vontade entre livros. E receber bem para uma leitura amiga é a proposta daqui, desta livraria e cafeteria no bairro Maurício de Nassau. E por isso mesmo, eles também se juntam a este cenário de relaxamento e descanso. Cafés de vários tipos, seguindo estilos que podem ser vistos em várias partes do mundo. Por exemplo, tem o café turco com especiarias, o café gelado com essência de baunilha, ainda café ristreto, um dos mais fortes, um shot menor que um expresso. E para o uso da água, eles têm água mineral no processo. Cafés feitos dentro de vários métodos, como explica a barista Rita Valença. Nosso café é um café especial, com notas de chocolate, e nós temos vários métodos, 3 filtrados. Esse é o filtro V60, o tradicional, esse é o ecológico, não leva papel, ele retém todos os óleos essenciais, o sabor fica diferenciado, e temos o Clever. Aqui é sob pressão, é chamado café revolucionário, que é para quem faz acampamento e tudo, e a gente tem esse método aqui, embora não seja acampamento. E aqui é a prensa francesa, todos conhecem, é um método parecido com o chá, né? Esse aqui é a moca, é o café tipicamente italiano, também é por infusão. Esse aqui é o método turco, que leva especiarias árabes no momento da sua feitura, quando ele está sendo aquecido, e tem um tempo para tomar, por isso que a gente tem esse equipamento aqui para esperar baixar o pó para poder o consumidor tomar. Maria Eduarda conheceu o espaço e gostou especialmente deste encontro da literatura com o café. Antes do olho, eu acho que teve o aroma, né? A gente vai abrindo a porta, mas a primeira acolhida foi o café. Foi ser bem acolhida pelo aroma do café. E tá no Agreste, né, de Pernambuco, uma região querida por mim. Mergulhada, né? A sensação que eu tive foi que eu mergulhei aqui nos livros, né? Fui entrando, é a primeira vez que eu entro aqui. E fui sorrindo, né? Até que eu me deparo com obras incríveis, né? Me deparei com essa fotobiografia de Naná Vasconcelos, uma grande referência para a gente. E as sensações foram... Tudo isso com café, né? Com cafezinho, é bem gostoso. Claro, há outros pontos de Caruaru em ação e que acontecem, por assim dizer, com prazer quando se fala em café e as bebidas sofisticadas que levam ele em sua composição. Na cafeteria do Trade Center, é o prazer do café companheiro e de se declarar para ele. Café, amo café, sou apaixonada. E com companhias maravilhosas, né, fica mais gostoso ainda. Ao contrário de outras pessoas, Kelly não está de férias, mas abraça bonito essa pausa, um momento com as amigas, para conversar sobre tudo. A gente vem conversar sobre trabalho e aí já entra em outro assunto, em vida profissional, vida particular, e aí a conversa vai levando. E a gente nem vê a hora passando. 2026 promete muitos encontros. Sim, né, meninas? Muitos encontros. Na cafeteria gourmet, há outras possibilidades. Café gelado, que são frappuccino e afogato. O afogato ele é com café expresso e sorvete de creme e uma calda de chocolate. Já o frappuccino ele é composto com Nutella, café expresso e sorvete de chocolate.
A galera tem pedido bastante? Bastante, sai bastante ele. Para quem gosta, café é bom sempre. E imagine então longe do corre-corre. É isso, uma boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!